que nós temos buscado ser mais, cada vez mais? Uma igreja cada vez mais, algumas coisas aí. O livro que nós estamos lendo, não está aqui, está lá atrás, do autor Francis Chan. Ele é um pastor, foi pastor de uma mega igreja, e que ele plantou, e aí ele percebeu essas coisas. Ele tentou mudar a igreja, não conseguiu. Então ele saiu. A igreja que ele criou virou um monstro, e ele já não conseguia mais mudar. E aí ele saiu e tinha meio que desistido assim. Aí ele visitou igrejas na Ásia, e viu igrejas sendo perseguidas, e as pessoas vibrando. Ele viu o Novo Testamento sendo aplicado na vida daquelas pessoas, elas não tinham um prédio, não tinham essas estruturas. Ele falou, como é possível isso? Então ele começou a aprender com eles. Eles sofrendo por Cristo, cheios do Espírito, manifestando seus dons em reuniões além do domingo. E ele voltou para os Estados Unidos, ele tem descendência chinesa e é cidadão americano, e ele voltou para os Estados Unidos e começou um movimento de igrejas, mas totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Ele começou com reuniões nas casas, com grupos de no máximo 20 pessoas. Porque eles perceberam que mais de 20 você não consegue se relacionar com todo mundo intimamente. Então quando aumenta o número, eles multiplicam. Então, agora são 2 igrejas, e ele vai treinando presbíteros dentro do grupo dele, até que chega a hora de se multiplicar, agora vão outros presbíteros para outro lugar, e ele não fica cuidando de todas as igrejas, ele cuida da dele de 20 membros, junto com outros presbíteros, e assim as coisas, e ele está vibrando com isso. Não quer dizer que a gente tem que copiar, mas ele apresenta no livro algumas coisas para que a gente pense. E logo no início do livro ele diz assim, nós estamos lendo esse livro com os homens nas terças-feiras, temos mais desses livros aqui, então se você quiser adquirir, eu esqueci de avisar, né? Nós estamos com um bazar lá no Salão Menor, né? Bazar que aconteceu ontem e está perdurando até hoje, e vai até a noite, vai ficar as coisas lá, então dá para aproveitar. Vamos deixar os livros lá, os remanescentes, se você quiser também, você pode adquirir um desses livros. E aí logo no início do livro ele diz assim, olha, se você tivesse só a Bíblia na mão e fosse plantar uma igreja, esqueça a tradição batista, esqueça como é a igreja no estilão, no esquema do nosso país. Como seria uma igreja só usando a Bíblia? Só usando o Novo Testamento? Aí é o que ele começa a provocar a gente no livro e tem sido encorajador, fantástico. É o que a gente tem tentado fazer desde a parada por causa da pandemia. Estamos tentando cada vez mais ser bíblicos. Vamos abrir nesses textos, só que a gente vai fazer assim, rapidinho, então, porque nós temos 25 minutos para encerrar tudo. Então, quem pode ler Mateus 28, 19 e 20? Levanta uma de suas mãos, irmã Marinete, o Davi está chegando com o microfone. Vamos todo mundo, porque todo mundo acompanha o mesmo texto, tá? Mateus 28, 19 e 20. Espera todo mundo achar aí, irmã. Mateus 28, 19 e 20. Pode ler, irmã, por favor. Acho que a minha Bíblia não tem, Davi. Não, Portanto, ide e ensinai a todos... Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, ide ou vão e ensinai, outra tradução diz, fazei discípulos, certo? Eu gosto de citar uma frase de um pastor já falecido, que ele dizia assim, Jesus deu apenas uma tarefa para a gente, fazer discípulos. O resto foi a gente que inventou, como igreja. E aí a gente fica fazendo esse monte de coisa e esquece de fazer o que ele mandou, que era discípulos. Então, cada vez mais, temos tentado ser mais bíblicos naquilo que fazemos. Por que vamos fazer isso? Isso vai ajudar a cumprir esse papel de fazer discípulos? Não, não vai ajudar. Então, por que nós vamos fazer isso?
Uma igreja que seja de discípulos que fazem discípulos. O que Jesus mandou que a gente fizesse. Uma igreja que seja de discípulos que leem e estudam a Bíblia para descobrir o que Jesus quer de nós. E uma igreja que seja de discípulos que oram em dependência e em busca do poder do Espírito. Coisas básicas, né? Se quiser crescer, o que é que você deve fazer? Leia a Bíblia. Vamos cantar junto? Vamos? Leia a Bíblia e faça a oração. Hey! Faça a oração. Hey! Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Por que a gente canta isso para as crianças e não faz na igreja? Bíblia e oração. E discipulado. É o básico. Porque o inverso da música, a segunda parte, é quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer, e às vezes até diminui. Algumas coisas já têm mudado, e você talvez agora vai perceber, nossa, é verdade. Nós temos falado muito sobre discipulado, já reparou? Desde o início de 2021. E até um pouco antes. Pregações, aulas. E algumas coisas têm começado a surgir como fruto desse investimento. Por exemplo, homens têm se reunido para orar. Normalmente nas igrejas o que é mais comum é o ministério de mulheres, mais forte. Aqui, por incrível que pareça, toda terça-feira a gente tem um grupo de homens que está se reunindo desde antes de eu chegar aqui. Então isso não é mérito nenhum meu, é mérito do Espírito Santo que está produzindo isso nos homens. E os homens sempre estiveram interessados. E não só se reunir para orar, mas agora os homens começaram a se reunir em discipulado. Então, numa dessas reuniões, eu vou me encontrar com fulano e com o Beltrano. Nós propomos um desafio então, 3 meses, agosto, setembro e outubro, vocês vão ler Tito. Então, as pessoas a quem eu devo procurar são o Zé Maria e o William. Com o Zé Maria eu já tive o primeiro encontro esse mês, a gente leu Tito lá numa cafeteria. Foi fantástico. E aí o segundo vai ser com o William, tá marcado para a semana que vem, né, William? E a gente vai sentar e vai ler Tito 1. Aí em setembro, Tito 2. Vou ter um tempo com o Zé Maria e vou ter um tempo com o William. Em outubro, Tito 3. E depois? Bom, depois a gente vai ler Marcos, mas eu não avisei para ninguém ainda, então não contem para ninguém, mas a gente vai ler Marcos aí nesses discipulados. Mas isso tem acontecido com os homens. Inclusive tem alguns homens aí que estão vibrando. Eu não sei se querem falar alguma coisa aí, alguns dos homens que já tiveram encontros. O Gil quer falar? Na verdade, isso que a gente está fazendo é algo que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo. Isso é o básico dos fundamentos daqueles que querem evangelizar, querem promover crescimento na igreja. Eu me encontrei com Alisson e aí na conversa eu perguntei para ele, e aí, qual é a expectativa antes de vir para cá? Ele falou, eu não sabia o que falar. Eu ficava imaginando como é que vai ser a nossa conversa. E eu falei, eu também imagino, embora eu já tenha feito isso já. Mas é sempre a expectativa. E ainda que você, ao chegar no encontro e você não lembre de nada, fale de Jesus Cristo. Fala quem é Jesus Cristo na sua vida, na vida do irmão, o que Jesus está fazendo na sua vida. E dali vai partir para várias outras conversas que você não esperava ter. E você vai ver que você vai aprender muito e vá com o coração para ser ensinado, porque você vai muito ser ensinado e muito mais do que ensinar, né? Então, esse é o caminho.
É cumprir o que Mateus fala, vai, ensina outros a se tornarem discípulos. E tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, a gente aprendeu e deve ensinar a outros. E ao mesmo tempo aprender também. Mais alguém? Tem o Tessinho, depois o Zé. As mulheres aguardem, viu? Também tem a oportunidade de vocês falarem daqui a pouco. É interessante, porque esse encontro antes para nós foi um desafio difícil, mas quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai fazer esses desafios, não ir apenas como desafios, mas ir como uma obediência e com alegria, porque é para o Senhor, isso nos traz uma gratidão muito grande. O tempo nós sai muito contente. E na terça-feira eu achei interessante, ouvindo de alguns irmãos, falando que nesses encontros é bom você, quando marcar, já se programar para não ter outra coisa em seguida, porque senão você fica limitado, porque às vezes você vai pensar, vou ter um momento de meia hora ou de 1 hora com o irmão, e quando você chega aqui começa a ler e a bater papo e a orar junto e sabe, ter aquele momento de comunhão, surge tantos assuntos e você começa a trabalhar naquele texto, é algo tão maravilhoso que a hora passa e às vezes você tem que parar porque já tem um compromisso depois daquele momento. E os irmãos estavam falando, é bom a gente marcar sem ter esse compromisso, né? Quando eu me encontro com o Rafael, o mínimo é 2 horas, né, Rafael? O mínimo é 2 horas. Então eu já tive encontro com o Rafael, com o Miguel, tem sido muito bom. E na terça-feira o pastor não estava com a gente, estava de férias, mas nós já soltamos algumas coisinhas assim para os irmãos que estão vibrando com esses encontros, para estar assim olhando aos seus lados e olhando alguns irmãos que não faz parte dessa reunião, que não está envolvido, para a gente estar procurando a se envolver e a tentar se encontrar com esses irmãos mesmo que não estão no nosso encontros da terça-feira, mas nós procurar estar fazendo esse elo e quem sabe até motivando a ele estar se ajuntando a nós no futuro, né? Então isso tem sido fantástico, muito bom, e isso é a Igreja de Cristo, né? Amém. Alguns discipulados conseguem ter hora para acabar. Quando você faz em caminhada, a pessoa não aguenta caminhar muito, então vai acabar na caminhada. Mas nem sempre eu uso a caminhada só. William. Bom, eu também tive uma experiência muito legal com o Davi. A gente, no meio de uma cafeteria, estava ali lendo a palavra do Senhor. E o que eu aprendi, comecei a refletir, foi que a igreja de Cristo, ela não se limita aos cultos de domingo de 1 hora, 1h30. A igreja de Cristo, ela deveria ser, e não é ainda, né? Uma constância. Eu não sou cristão apenas aos domingos, há alguns encontros que eu venho aqui na igreja. Eu sou cristão todos os dias, né? Eu devo ter comunhão com meus irmãos todos os dias. Eu devo compartilhar e aprender a palavra do Senhor com os meus irmãos todos os dias. Então a gente tem o costume, o hábito, a tradição de, eu vou me preparar para o culto de domingo à noite. Esqueço que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, que eu devo aprender, que eu devo compartilhar, que eu devo saber da vida do irmão, o que ele está passando, o que ele está precisando. É uma questão de crescimento, né? Eu cresci muito com o Davi ali aprendendo. A gente falou muito mais sobre a nossa vida secular do que a palavra de Deus, mas isso também faz parte do crescimento cristão. Eu não preciso chegar no Gideon e falar assim, irmão, vamos falar sobre a palavra de Deus? Não, eu vou falar com o Gideon. E aí, Gideon, como é que está seu trabalho, cara? Como é que tem sido a sua vida, tal, isso, aquilo? A gente não precisa só falar da palavra de Deus. A gente, para conhecer os nossos irmãos, a gente tem que saber como que está a vida dele, o que ele está precisando.
se ele está passando por alguma necessidade que não seja somente a espiritual, mas que seja qualquer tipo de necessidade. Então isso tem estimulado muito a mim, assim, a viver a vida cristã além dos cultos formais da igreja de domingo à noite, né? E isso tem sido muito bom. Isso eu já vejo futuramente que isso vai crescer, né? E não vai ser uma. Eu sempre falei com o Davi, né? Cara, eu não quero uma coisa artificial. Eu não quero bater o cartão, né? Que é a gente se propôs a fazer aquilo, então vamos fazer porque a gente se propôs. Não. Eu quero que futuramente, né, seja uma coisa habitual, uma coisa normal, assim, cara, vamos tomar um café hoje? Vamos. Não é porque a gente tem que cumprir uma tabelinha, né, irmãos? Então que a igreja ela possa se estimular dessa forma também, que a igreja ela não é somente de domingo à noite, é de domingo a domingo, né? A gente precisa conhecer os irmãos, precisa saber da vida desses irmãos, não somente no domingo, mas na semana inteira. Então isso tem me sentido. Eu ainda tenho encontros aí com o pastor, com outras pessoas, e um dos meus desafios é o quê? Não fazer com que isso seja uma coisa artificial. Vamos lá só para mais um encontro para cumprir uma tabela. Não, eu quero que seja uma coisa natural, que eu vá com o coração aberto, que eu vá disposto a falar da minha vida e aprender da vida do irmão também, né? É isso. Muito bom. Não são só os homens que estão experimentando algo parecido, as mulheres também. Eu fiquei muito feliz de saber que, enquanto os homens se reuniam, algumas mulheres falavam, vamos estudar um livro. Aí começaram a estudar um livro. Aí terminou o livro, o que a gente vai estudar? Qual que é a musiquinha? Ler a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia? Olha que interessante, vamos nos reunir para ler a Bíblia. E elas começaram a ler o Evangelho de Mateus, eu acho que já passaram de Mateus, né? Passaram? E aí agora começaram a fazer aqui, né? Paralela à reunião dos homens. E eu fiquei muito feliz com isso, não sei se alguma irmã quer dar o testemunho de como tem sido, né? Enfim, mas isso é fantástico, se reunir para ler a Bíblia. Para ler a Bíblia e orar, né? Naturalmente. Alguma irmã? Fiquei sabendo que também já teve alguns encontros aí, né? Olha, vamos ter um tempo juntas em casa lá e tal, né? E isso é fantástico. Muito bom, irmã, muito bom. As irmãs são mais tímidas para falar. Eu sei que está muito bom porque também chega vibrando em casa, né? Nossa, foi muito legal hoje e tal. Olha que legal. Eu chego vibrando da reunião de homens e ela das mulheres. Bom, vamos tentar avançar um pouquinho aqui, porque o tempo urge. Então, tentando ser mais bíblicos no sentido de o que Jesus quer de nós? Fazer discípulos, tá? Então, ensino sobre discipulado. Homens já começaram a se mover, mulheres também começaram a se mover. E nós temos oferecido e vamos oferecer mais ainda treinamentos para que você saiba ler a Bíblia, né? Não só. Estavam os dois ligados? Cortei. Então, o Prega a Palavra tem ajudado muitos homens a lerem a Bíblia, mas e aí, e as mulheres, né? Bom, então eu tenho uma novidade. A partir do outro domingo, próximo domingo o pastor Néas vem, no outro domingo nós começamos um mini curso aqui na EBD, aos domingos de manhã, que não será o Prega a Palavra, mas será o Leia a Palavra. O Leia a Palavra. Então, os mesmos princípios de interpretação bíblica que os homens têm aprendido no Prega a Palavra, todos nós vamos aprender. E vamos estudar, adivinhe qual livro? Não, Marcos é aos domingos à noite. Tito, que foi o que a gente desafiou os homens a ler. As mulheres também, eu acho que tinham encorajado umas às outras a ler, alguma coisa assim. E a gente vai ler Tito durante alguns domingos, aprender a ler.
nos reunir em rodas aí e olha, vamos aprender a ler esse texto juntos. Então, mais bíblica possível. O que nós vamos fazer como igreja? O que Jesus está mandando. Ah, mas isso aqui Jesus não disse, mas um pastor fulano de tal disse que é muito legal fazer na igreja. Não, deixa o pastor fulano de tal fazer na igreja dele. Aqui a gente vai tentar fazer o que Jesus diz e já basta, porque é muita coisa. Segundo, a gente vai avançar mais aqui por causa do tempo. Uma igreja mais simples. Mateus 11, 28 a 30. Eu vou pedir para o Gideon ler esse texto, Gideon, que você gosta muito desse texto. Mateus 11, 28 a 30. Está chegando o microfone. Venham a mim todos os que estão Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós já temos um jugo, e já é muito pesado, apesar de ser leve e suave. É o jugo de Cristo, o fardo de Cristo. E uma igreja simples é uma igreja que entende isso. Bom, o que eu tenho de fazer? O que Jesus quer que você faça. Ah, mas e como é que as coisas funcionam nessa igreja? Bom, a gente quer que você faça o que Jesus quer que você faça. Já basta o jugo que Jesus colocou sobre você. Então, mas o pastor fulano não gosta disso. O líder tal não gosta que se use roupas desse tipo, que se fale essas coisas, ou que... O que Jesus gosta? Se contente com o que Jesus gosta, com o que Jesus quer de você, já basta. Já basta. Uma igreja simples, todos sabem o caminho a seguir. Seguir Jesus. Todo mundo está nesse caminho. Se você chegar nessa igreja, a igreja vai dizer, é seguir Jesus, meu filho. Obrigado, irmã. Então chega um visitante, mas qual que é o forte do ministério de vocês? Qual que é o negócio aí? Seguir Jesus. Tá, mas quando eu me tornar membro, o que eu vou fazer? Seguir Jesus. Todos sabem esse caminho. E todos caminham juntos. Não precisa ter pressa. Não precisa um estar lá na frente, igual quando sobe Pedra Grande com jovens, né? Sempre tem os mais bonitões, fortões, e eles querem mostrar para as meninas o quanto são espertos e animados e fortes e bonitos e esbeltos. Então eles saem correndo lá na frente e aí começa a dar problema para o líder, né? Que está subindo, volta aí fulano, e ele acha que está arrasando, ele está estragando o passeio, né? Na igreja às vezes tem isso, né? Tem uns que, eu estou aqui na frente, vocês aí, não, vamos todo mundo junto, vamos dar as mãos. E o mais instruído vai sentar com aquele menos instruído e vai ter paciência, vai aprender com ele também. E vice-versa. Com isso a gente tem, na prática já, enfatizado aquilo que está escrito na Escritura. Como eu disse, menos citações de teólogos no púlpito. Simples, o que Jesus quer. Repensando aquilo que nós herdamos da herança batista, mas que às vezes atrapalha a gente a seguir a Jesus. Essa estrutura, ela que a gente apresentou, né, às vezes atrapalha. Como é que eu vou ter tempo para fazer discípulo? Eu estou envolvido em 4, 5 ministérios. Tive uma conversa com o irmão recentemente, ele disse, mas aí eu tenho ensaio essa hora. E aí no outro dia eu tenho aquela reunião. Não dá, como é que eu vou fazer discípulos? Eu falei, meu filho, escolhe. Ou você fica com essas coisas que são ministérios e tradições, ou você faz o que Jesus mandou. A escolha é sua. Bom, ele está repensando aí o que ele vai fazer com a agenda dele. Vai ter que abrir mão de algumas coisas para fazer discípulos, que é o que Jesus mandou. Quando chegar lá no reino, e aí Jesus, fiz um monte de coisa. Ele falou, quantos discípulos você trouxe aí com você? Não, mas eu fiz bastante coisa, bastante atividade, liderei muita coisa. Não, mas não era isso que eu pedi para você fazer? Com isso a gente teve redução das atividades. Lá no início, quando cancelamos a reunião de quarta-feira, todo mundo não. Alguns, não pode, igreja batista. Conheço igrejas em que o pastor já tentou fazer isso, só vai ele e a esposa na reunião de oração. E aí ele falou, gente, vamos acabar com a reunião de oração. O pessoal falou, não pode, pastor, que está pintado lá na placa.
Está lá, quarta-feira, tem que ter, por causa da placa. Não é que nós cancelamos a reunião de oração, nós substituímos ela. A reunião de homens ganhou muito mais força, as mulheres estão tendo o seu tempo de oração. Ter menos atividades na semana, para que sobre mais tempo para fazer o que é importante. E o que Jesus mandou. E se você reparou, o culto tem tentado ser mais dinâmico. Nós temos tentado fazer isso. Mais direto ao ponto. Sem muita enrolação, sem muita firula, sem muita piadinha, sem muito, vamos falar isso. Não tem tanto aviso, mas... Para que nós nos reunimos? Em torno da palavra, para louvar a Cristo e ouvi-lo. Então é isso que nós vamos fazer. Falar com Ele em oração também. É isso. Vamos estudar a Bíblia, vamos orar, vamos cantar ao Senhor. Mas e as outras coisas? Dizemos em outro momento, o culto é para isso. Uma igreja mais unida, é o texto de Filipenses 2, a gente estudou ele recentemente. Tem de todos vós o mesmo modo de pensar. Cada um se considere não superior aos outros, mas se coloque abaixo do outro. Considere o outro superior a você mesmo. Estou citando só alguns trechos por causa do tempo. Uma igreja mais unida, em que a ênfase não seja nas atividades, mas seja nos relacionamentos. Todos amam e todos são amados. Com isso a gente resolve aquela questão de pessoas que são deixadas para trás. Uma igreja mais unida, ninguém é deixado para trás. Mas o pastor nunca teve um tempo comigo. Mas você já teve tempo com aquele, com aquela. As pessoas se relacionam. Com isso, algumas coisas que já mudaram. Nós temos tido, talvez você tenha percebido já, mais participação dos diferentes membros no culto. Não são só agora os presbíteros e o pessoal da música que participa. Se você não foi convidado ainda para fazer a leitura bíblica no início, saiba que uma hora vai chegar. A gente está usando a lista de membros, né? Vai ticando assim, ó. A menos que a pessoa diga assim, igual a irmã Maria, né? Eu não. Tudo bem, mas pode orar em outra ocasião, pode servir em outra ocasião. Mas mais participação da comunidade, o culto é da comunidade. Não é de quem está aqui na frente que faz o show e os outros vieram assistir. Não, todos nós estamos participando. O trabalho com todas as faixas etárias juntas, considerando toda a comunidade, parte da igreja. As crianças têm ficado conosco. Alguns já perguntaram, quando é que vai voltar? Bom, as crianças fazem parte da igreja. Fazem parte da comunidade. Quer dizer que nós não vamos ter nenhum tipo de socorro se chegar um pai descrente aqui. O que a gente vai fazer? Ele tem 5 crianças que sobem pelas paredes, tem que trancar eles numa sala para o pai ouvir o evangelho aqui e tentar, sei lá, controlar as crianças lá e talvez pregar o evangelho para elas se der tempo, antes delas tacarem fogo na sala. O que a gente faz? Que é uma oportunidade maior de você demonstrar o amor de Cristo e a vida em comunidade. De, olha, pode deixar o seu filho aqui perto de mim. O outro sentado do lado. Olha, aqui o culto é assim e tal. Talvez alguém diga, não, mas eu não consigo me concentrar no culto. A criança está fazendo muito barulho. Bom, que criança não faz barulho? E quando Jesus ensinava, tinha criança fazendo barulho, eu tenho certeza. E mesmo assim ele não dizia, olha, as crianças vão ficar com Pedro. Pedro, pega elas, leva para trás aquela pedra lá, que eu não aguento ficar com essas crianças. O que ele dizia? Na verdade o Pedro queria fazer isso, né? As crianças, deixa, eu ensino para os adultos. Não, Jesus fala, deixa vir a mim as criancinhas. Elas fazem parte do negócio aqui. Crianças, e não só crianças, jovens, adolescentes. Uma mudança de mentalidade, você faz parte da igreja. Você é um indivíduo, é uma pessoa. E uma simplificação nesse trabalho com crianças. Não precisa de tanta estrutura. Se a gente quer que as crianças estejam cada vez mais conosco, nós precisamos investir nos pais. Então, em doses homeopáticas, aos poucos, nós temos trabalhado com os pais também. Uma igreja mais serva, em quarto lugar. Jesus diz, depois de lavar os pés dos discípulos, ele fala, vocês viram o que eu fiz? Eu sou Senhor e Mestre. Então façam também a mesma coisa uns pelos outros, porque vocês são servos. E ele diz, felizes vocês são, não se souberem dessas coisas, mas se as praticarem. Não adianta nada você saber que deve servir uns aos outros. Você só vai ser bem-aventurado se você servir. Ter o conhecimento e a ciência de que deve fazer não serve. Então, uma descentralização dos ministérios tradicionais. Quais são os tradicionais? Estacionamento, recepção, música, mídia, pregação. Tá, vamos acabar com essas coisas? Não, não vamos acabar.
mas não só ficar pensando nelas. Vamos pensar fora dessas coisas, fora do domingo, como o William disse. Oportunidade de serviço a todos. Todos estão sendo desafiados a usar o seu dom para servir o povo. E talvez o seu dom vai se manifestar em uma área que não seja de domingo. E essa é a ideia. Você servir, mesmo que não seja de domingo. E por fim, uma igreja evangelística. A gente vai falar disso hoje à noite. Uma igreja que seja envolvida com o bairro, com a cidade e além. Jesus disse para os discípulos: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Ele está dizendo: onde vocês estão, ao redor, e onde vocês nem conhecem, vocês vão ser testemunhas lá. O nosso papel é ser uma igreja, não... Eu sei que está no nome, né? Igreja Batista no Jardim Imperial. Isso pode reduzir muito, né? Nós somos uma igreja só para o bairro Imperial. E Atibaia? Não. Tem igrejas que têm o nome Atibaia no nome. Então elas que cuidem de Atibaia inteira. Nós já só temos Imperial, então só cuidamos do Imperial. Não. Mesmo que o nome nunca mude, ou mude, não sei. Mas a nossa visão tem que mudar. Somos uma igreja de Jesus para o mundo. Para impactar aqui, a região e lá longe. Jesus quer usar essa comunidade para isso. Como quer usar as outras também para isso. Uma igreja que seja atraente também para as pessoas da nossa época. Uma igreja contemporânea. Não adianta nada a gente ler uma versão de Bíblia da época do século XVI e ter um formato de culto da Reforma Protestante. Porque naquela época as pessoas, aquilo era o top, né? Estamos em outra época. E precisamos saber lidar com isso, porque senão não vamos saber falar à nossa geração. Não é mudar o conteúdo, é adaptar a forma para que o conteúdo fique claro para as pessoas. Nós não queremos que as pessoas se convertam? Sim ou não? Sim, mas se nós ficarmos falando evangeliquez com as pessoas, elas nunca vão entender o que a gente tem a dizer. Nós precisamos ser contemporâneos, contextualizados, saber falar para a nossa geração e ter uma estrutura de igreja que receba as pessoas. Conversando num grupo de pastores, um deles levantou uma bola e eu vou deixar a bola quicando aqui, porque a gente vai ter que chutar essa bola uma hora ou outra, ou ela vai entrar e vai ser gol contra. Ele disse: não vai demorar para que 2 homens que vivem juntos há mais de 20 anos, com filhos adotados, entrem na igreja e se convertam. E aí a gente faz o quê? O que a gente faz? Qual vai ser a resposta ortodoxa para eles? Vai começar a acontecer. Se a gente não souber dialogar com a nossa geração, essas pessoas vão para outro lugar. E está cheio de igreja LGBTK+, aí. Né? Cheio de igreja. Então por isso nós tivemos essa, não só por isso, mas essa é uma dos motivos que temos mudado a aparência, né, da frente aqui. Tem mais envolvimento nas mídias sociais, tem uma turma aí que está cuidando e tal. E não é para autopromoção da comunidade, não, é para que a gente mostre para as pessoas ao redor, e já tem tido respostas. Pessoas que vêm no Insta: nossa, tem uma igreja na rua de casa, né? Tem uma igreja aqui no bairro, olha que interessante. E tem pessoas que têm se achegado por causa das mídias sociais. Uma vestimenta mais normal aos domingos, né? Você não precisa estar de paletó e gravata, nem me lembro qual foi a última vez que eu usei gravata aqui. Porque essa não é a vestimenta das pessoas do nosso bairro. Como que a gente quer comunicar para as pessoas que seguir a Jesus é a coisa mais normal? Não precisa vestir uma carapuça, uma máscara. Não, é no seu dia a dia. Quando você está de bermuda, de chinelo. Claro que respeitando todas as normas, né, de etiqueta, mas sendo mais simples também na vestimenta. E começando a olhar para os de fora. A igreja está começando com cestas básicas, com sopões, mas a gente quer avançar mais. Quer avançar mais. E por fim, eu já vou encerrar, já estourei meu tempo. Vai chegar aí. Qual caminho nos levará até lá? Qual caminho nós vamos percorrer?
Em cada uma dessas 3 áreas, as 5 coisas que eu citei atrás estão presentes. Mais bíblicos, mais simples, mais unidos, mais servos, mais evangelísticos. Nós vamos conseguir cumprir tudo isso se primeiro amarmos a Deus, amarmos o próximo e servirmos ao mundo. Amar a Deus, a gente vai aprender quando se reunir nos cultos de domingo. Amar o próximo, a gente vai aprender quando for compartilhar de Jesus com alguns durante a semana. A gente vai começar a se reunir mais ainda uns com os outros, não com todo mundo junto durante a semana, mas em grupos menores. E nós vamos aprender a servir ao mundo, mostrando para o mundo o exemplo de Jesus no serviço, tanto no domingo quanto durante a semana. Isso vai ser para todo mundo. Quem chegar ou no culto de domingo ou no encontro nosso durante a semana vai ver uma coisa diferente. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Nós vamos poder dizer: isso é amor. Porque Jesus disse que todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor de uns para com os outros. Amém? É isso, irmãos. Isso aqui é uma prévia do que o Onésio vai falar domingo que vem. Ele vai, como o Gideon gosta de dizer, né, dar o laço no sapato sobre essas 3 áreas, como elas vão funcionar a partir de agora na vida da nossa igreja. Tá bom? Vamos encerrar orando. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra que nos desafiou. Eu oro para que Teu Espírito use tudo que foi conversado aqui para transformar quem nós somos, para sermos mais parecidos com Jesus e para que essa comunidade aqui dê um testemunho fiel de quem o Senhor é para esse mundo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.